Vamos falar de coloração, pessoal? Cor é vida, né, gente? E cor é a primeira percepção do ser humano. Antes dele ver uma forma, um objeto, ele enxerga a cor. Então, olha a importância de se descobrir as melhores cores, né? Primeiro porque vai te facilitar um bocado na hora de se arrumar. Quando você usa suas melhores cores, é como se, de uma maneira mágica, ela uniformizasse e diminuísse, por exemplo, um aspecto de olheira, um aspecto cansado, manchinhas, né, marcas existentes no rosto, que quando a gente fala de análise cromática, a gente está falando muito mais dessa questão rosto, né, pele. Então, você descobre ali dentro da análise cromática os melhores tons de cabelo e aonde vai te impedir de fazer aquela loucura quando você acorda, sei lá, né? Que mulher tem muito disso, quando termina um relacionamento ou quando dá uns 5 minutos que ela fala assim, eu quero dar uma mudança de 360 graus. E aí eu já te falo, né? Eu brinco muito com as meninas, as minhas mentoradas, na seguinte questão. Eu falo assim, ó, escreve isso, cola na testa, para não esquecer. Então, essa é para colar na testa. Mesmo que você queira dar uma guinada de 360 graus na sua vida, o seu subtom não muda, tá, linda? Então, presta atenção. Não adianta, de repente, você falar, agora eu vou ser loira platinada, porque simplesmente, você não pode. Você pode tudo. Hoje, né, você compra o cabelo, você compra o seio, você compra o cílio. Mas, enfim, quando eu falo com mulheres, eu tô falando justamente de uma autenticidade. E quando eu falo de autenticidade, Cindy, mas eu quero muito, tudo bem, mas saiba que você platinar o cabelo, se você tem um subtom quente, por exemplo, você vai ter que gastar e perder tempo com make. Não vai ser dar aquele tapa e sai, porque aquele tapa vai te deixar com cara de doente. Então, você vai ter um trabalho a mais, tá? Então, lógico, poder? Pode, né? Desde que, de repente, você esteja decidida, disposta a isso e com grana para bancar toda essa manutenção necessária. Porque sim, né, você fazer uma mudança tão drástica, tão fora da sua natureza, vai despender um pouco mais até de grana. Quando eu falo de harmonia cromática, da análise de coloração pessoal, eu falo justamente isso, descobrir as suas melhores cores, descobrir o seu subtom. E dentro disso você vai saber, então, até onde você pode clarear ou escurecer o seu cabelo sem passar o perrengue de ter que cortar ou de ter que gastar horrores para uma reestruturação capilar, por exemplo. Quando eu falo das melhores cores, eu falo de uma assertividade para você comprar desde uma base, desde um corretivo, para que serve cada corretivo, como é que você faz para justamente, sabe, aquele dia, nossa, tem uma mancha agora, eu já sei como resolver, porque eu me conheço, eu sei meu subtom, eu conheço as minhas cores. Eu compro uma make e eu sei o tom do vermelho que vai ficar harmonioso comigo. E eu vou repetir essa questão harmonia. Sabe quando você faz uma produção e você de repente chega num lugar e alguém fala assim, nossa, você tá maravilhosa. Será que é esse vestido? Será que é esse look? Será que brinco é? Será que foi o brinco? A pessoa não sabe se você mexeu no cabelo, se você foi num maquiador. A pessoa não sabe, só fala assim, não, você tá maravilhosa. Isso é harmonia. Isso é o que a gente busca, ok? Quando você chega e alguém fala assim, menina, que brinco mara, você sabe o seguinte, o brinco chegou antes que você. Uau, esse batom, o batom chegou antes de você, porque quando você coloca o seu batom certo, a tua boca fica maravilhosa, mas
tudo entra numa harmonia, a pessoa só olha e fala assim, gente, que mulherão. Ponto. Compreendeu? Simples assim. Então, a questão do quê? Você sabendo suas cores, você colocando isso para jogo, concorda comigo que vai facilitar o tempo diante do espelho e até aquela birra consigo mesma, porque dentro de um processo de imagem, dentro do que eu ensino a mulherada, eu falo o seguinte, você tem que estar bem com o seu reflexo no espelho. Se você tem esse trabalho, você às vezes até em pensamento começa a se maltratar. Você começa a reclamar porque você não pode dormir uns 5, 10 minutos a mais porque você tem que preparar uma maquiagem para uma determinada ocasião que seja. Você tem que olhar no espelho e às vezes você pensa que é uma questão de sorte, né? Colocar um look, olhar no espelho e falar, nossa, tô bem. E isso é uma questão de cor, tá? Escreve isso e prega na testa. Então tem essas simplicidades, mas que fazem uma grande diferença. Você tendo as melhores cores, suas melhores cores no armário, nos acessórios, na make, facilita um bocado, te diminui tempo. E, gente, o que é o tempo hoje? É a nossa maior moeda. Se você pode levantar, mesmo quando você, de repente, por alguma dor, alguma TPM, ou sei lá o que, possa não estar tão bem, as suas coisas já estão ali, as suas melhores cores, aquilo não vai ser mais um impedimento para o teu dia. Pelo contrário, tá? Aquilo ali vai favorecer a diminuição, a minimização daquela situação desagradável. Sabe quando a gente escuta assim, olha, às vezes você deixa o seu dia estragar por um acontecimento de minutos. E às vezes esses minutos começam a gente acordar por uma dor, por uma questão período de TPM, e realmente não é fácil, mas se a gente arrastar aquilo pelo dia todo, meu Deus, né? Se você abre o guarda-roupa e você já tem ali as suas melhores cores, se os seus acessórios, os metais estão dentro do que mais te harmonizam, se o seu cabelo, você não fez nenhuma loucura, por quê? Porque você sabia os tons que você podia brincar e aí você está dentro disso. Então a sua pele, o seu reflexo no espelho já não é aquele reflexo da derrota, né? Pode não ser o seu melhor dia, mas você já consegue olhar e falar, ok, e usar um batom talvez com um pouco mais de cor. E aí vou até entrar num outro estudo que eu faço, que não é a questão da imagem, mas eu utilizo para informar todas as minhas clientes. A questão até das cores que você vê no seu ambiente, o que está na mesa de trabalho, as cores do seu escritório, isso tudo interfere sim, inclusive na sua saúde, principalmente na sua saúde emocional. Então, por que não, né? Dentro disso, eu coloco também todas as clientes que passam aqui pela minha análise, recebem um e-book e orientações de que cores ela colocar para, de repente, por exemplo, se sentir mais ativa, né? Ou se ela é uma pessoa muito controladora, já estressada, tá ali com aquele estresse, até aquela estafa mental, né? Que infelizmente está muito comum hoje. Que cor ela coloca ali, ou que cor ela tem no quarto, para dar uma diminuída nesse aspecto. Enfim, a cor tem todo esse poder. Quando eu faço análise cromática, utilizo o método sazonal de 16 cartelas. O que é isso? Bom, quando começou lá atrás, né, a questão de análise cromática, foi se colocado, né, o que a gente vê? Tudo isso é comparativo com a natureza. Então, a gente faz a comparação com as estações do ano. Ok, tem 4 estações do ano. Mas, fora as 4 estações do ano, né, independente de que estação do ano, existe o dia, o amanhecer, existe o meio do dia, onde, né, a claridade, a incidência de sol está maior,
Existe o entardecer, o pôr do sol, existe a noite, ou seja, dentro de cada estação tem 4 cartelas com nuances das cores diferentes para encaixar em cada pessoa, ou seja, realmente é bem detalhado, não é só descobrir a estação, né? Como que é feito isso? A gente fala que é com TIP, né? A temperatura. A gente primeiro observa se essa pessoa tem um subtom quente ou frio. E olha que interessante. As pessoas de subtom quente é porque tem mais caroteno, né? Caroteno é o que a gente encontra na cenoura, por exemplo, né? As pessoas de subtom quente, se fizesse um exame de sangue, ia descobrir que tem mais caroteno do que hemoglobina. Hemoglobina é a incidência maior de que tem o subtom frio, aquela pele mais rosadinha, né? E aí eu percebo tanta briga, porque às vezes a mulher até quer, ela fala assim, gente, olha aquela, sei lá, aquela roupa, aquela blusa na revista, na artista que vê em alguma coisa da TV, na influenciadora, na amiga, e fala, gente, que linda. Ok, lindo, mas ficou lindo para ela, pelo subtom dela, pela paleta de cores dela, por isso ficou lindo. Aí você vai lá e compra uma igual, e você põe e fala, ai gente, ai a minha pele, e você já xinga a pele, né? Que eu falei, autoaceitação. Autoaceitação é um dos pilares da autoestima. Se você começa a se bombardear com essas ideias, nada e nunca vai ficar bem para você. Simples assim. Então, para agora. Você não tem que se comparar com outro. Você tem que melhorar você. Como você melhora você? Sabendo sua paleta de cores. Descobrindo quem é você em essência. Colocando tudo isso para fora. O seu reflexo nada mais é do que tudo que você sente e vibra por dentro. Percebe então, talvez, por que você não está legal com o seu reflexo do espelho? Então, quando você descobre as suas melhores cores, e aí dentro de toda essa análise você recebe isso, um dossiê com até as pedras que combinam com a sua beleza, os metais, que make, né? Como é essa questão de make para sua pele, o seu melhor vermelho, seu melhor rosa, enfim. Você para de comparativismo com o outro e começa a aumentar o seu grau de intenções com você. Então, tudo isso é refletido, sim, na sua beleza. E isso, qual é o nome de tudo isso? Autenticidade. Percebe o quão benefício é isso para a tua vida profissional, para a tua vida social, para a tua vida particular, você com você mesma? É um encaixe perfeito, tá? E aí, como eu falei, de repente tem essa questão de estudo das cores, né? Cientificamente, a etimologia das cores. Sim, a gente descobre que as cores que a gente mais vê no ambiente também afetam a nossa emoção. E dentro disso, por que não usá-las ao nosso favor? Como é que tá tudo isso com você? Você quer realmente colocar a tua vida em outro patamar? Começa por dentro. E esse começar por dentro é descobrir as suas melhores cores, né? O que realmente combina e faz sentido para você, o que te deixa bem com você mesma. Então, não faz sentido essa comparação desnecessária e essa busca de cópia, tá? Que muita gente hoje usa como referência. A tua referência tem que ser você com seu espelho, você com os seus porquês. Quer saber mais sobre isso? Continua aqui comigo, que aqui você vai ter bastante conhecimento para refletir sobre todas as áreas da sua vida, mas sempre por você, porque você, mulher, é única.